no Brasil todo, deputado Luciano Machado, nós temos atos acontecendo contra o bloqueio e o corte na verba da educação no país. Várias cidades hoje existem atos de professores, de funcionários da educação, falando sobre esse contingenciamento, esse corte que o governo federal decidiu. Nós aqui, deputado Coronel Quintino, da Assembleia, a Assembleia decidiu entrar com uma ação judicial para garantir que o corte que foi feito na UFES não seja efetuado. Até porque a Assembleia tem legitimidade para propor esse tipo de ação. O que eu queria pedir é que a gente estenda essa ação que foi feita em benefício da UFES para o IFES do Estado do Espírito Santo. Nós, o IFES, eu vou fazer uma leitura aqui. O valor do contingenciamento do IFES chega a 38% da verba destinada a custeio. Para o IFES, a porcentagem corresponde a uma perda de aproximadamente 25 milhões de reais dos 64 milhões orçados para 2019. Em nota oficial, a gente acompanha que o reitor diz que já houveram outros cortes em outros governos. E isso faz com que o IFES venha, de longa data, se adaptando e diminuindo inúmeros contratos que tem, principalmente de limpeza e vigilância, que há 3 anos vem sofrendo cortes sucessivos. Por isso, eu queria pedir ao deputado Eric Musso, presidente dessa casa, que inclua o IFES, eu sei que está de forma um pouco genérica, mas que deixe claramente na ação, como nós temos essa atribuição, que inclua o IFES nessa ação, porque nós sabemos da importância dessa instituição para o Estado do Espírito Santo. Embora seja uma questão federal, acho que nós, como representantes da sociedade capixaba, temos a responsabilidade de ingressar, então foi uma coisa coletiva da Assembleia. Na ação está proposto todo e qualquer recurso federal, seja para a educação, então assim, há um entendimento de que se englobaria então IFES, UFES e assim por diante, mas a proposta de Vossa Excelência é que deixe explícito, né, o nome, então será acatada com certeza absoluta para que a gente possa avançar. Parabenizar a casa na figura do presidente Eric Musso, que entrou com a ação. Eu tive a oportunidade de entrar com mandato de segurança direto no STF, junto com o aluno, que é meu assessor jurídico. Eu trago algumas informações, e se a gente quer fazer alguma correção, e aí falando em sociedade, em igualdade social, é darmos uma educação de qualidade a todos. E aí, dados de Colatina, 90% dos alunos, a renda é até 2 salários mínimos dos pais. Nós estamos dando a educação de qualidade a uma classe desprivilegiada financeiramente, mas dando condições de pé e igualdade para competir lá na frente no mercado de trabalho. Muito me entristece ver os cortes. E aí, todos nós não podemos pagar pelos ruins. Uma laranja podre no cesto não pode contaminar, nós temos que tirar ela. Quem está gastando indevidamente, nós temos que identificar e punir, tanto civil como criminalmente. Mas quem faz bem, tirando dinheiro, presidente, do custeio de energia, de água, de parque tecnológico, como que os institutos federais e como que a Universidade Federal vai expandir. Então fica aqui meus parabéns. Essa casa não se furtou, embora seja uma matéria federal, mas nós estamos fazendo nossa parte como legislador aqui do Estado. Sobre o Dia Nacional de Luta pela Educação.
É claro que agora ferve a discussão sobre a questão dos cortes feitos pelo MEC às universidades federais e aos institutos federais de educação. É claro que isso é muito preocupante, porque uma universidade não há de viver sem custeio. Então, o ministro da Educação disse recentemente que não é um corte, é um contingenciamento. Mas olha só, acaba dando no mesmo, porque se é um contingenciamento e isso vai ser liberado em algum momento, as universidades elas têm que pagar a luz, a água, a manutenção, os servidores terceirizados agora. Então vamos imaginar, se a reforma previdenciária for aprovada, pode ser que seja liberado. Uma coisa não tem relação com a outra, porque isso soa como ameaça. Quer dizer, ainda que a reforma seja aprovada e ela venha a dar a economia que se espera que ela dê, isso será para um prazo de 10 anos. Não é uma questão de se aprovar até junho ou julho a reforma e no segundo semestre vai ter dinheiro sobrando para o governo investir. Isso é mentira, né? Isso é uma mentira deslavada. Então, não se pode relacionar uma coisa com a outra. São coisas antagônicas, são coisas muito diferentes. E esse Dia Nacional da Luta pela Educação, ele vai além dessa questão dos cortes. É claro que esses cortes podem inviabilizar vários institutos federais e várias universidades federais, porque muitas das universidades e muitos dos institutos já operam, já funcionam no limite do seu orçamento, porque também em governos anteriores houve também corte já dos orçamentos das universidades e dos institutos, assim como da educação como um todo. E hoje, para além dessa questão do custeio, que pode aí, de repente, as universidades começarem a ter a sua energia cortada, a sua água cortada, não ter serviço de limpeza e por aí vai, ameaça as bolsas de mestrado e doutorado também. E isso é grave, sim. Eu terminei o meu mestrado em 2013 e na minha turma de mestrado, e paguei muitas disciplinas com pessoas que faziam doutorado. E quantas dessas pessoas dependiam exclusivamente da bolsa para poder estudar? Porque produção científica, conhecimento, é uma balela dizer que isso é barato, que isso custa pouco dinheiro. Conhecimento, de fato, precisa de altos investimentos. É assim em qualquer país decente do mundo. Então, quando você olha a história de um país como a Alemanha, ou como o Canadá, ou como o Japão, ou como a Coreia, ou como a Austrália, e por aí vai, você vê o quanto a educação é efetivamente prioridade e como é que esses governos investem muito na educação. Professores, estudantes, pais, mães, alunos, trabalhadores dos mais diversos setores de nossa sociedade estão mobilizados por conta do corte de verbas de 30% para as universidades públicas, para os institutos de formação tecnológica, que são os IFES, a antiga escola técnica, e o contingenciamento de verbas para a educação básica, o esteio, o início da educação em nosso país. Mais de 100 universidades anunciaram a adesão entre escolas públicas e privadas, porque não concordam com esse desmantelamento da educação no país. Bolsas de estudo, mestrados e pós-graduação que estavam em curso para dessas bolsas estão sendo afetados com o anúncio do governo federal. Tem profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, advogados, que largaram seus empregos, pediram demissão para poder fazer esse aperfeiçoamento no seu conhecimento através das bolsas de estudo oferecidas pelo governo federal através das universidades federais, se qualificando no mestrado, no doutorado, e que tiveram com o corte
paralisado a sua bolsa. A bolsa estava em curso, já estava inscrito, com tudo certo, para poder estar fazendo essa qualificação que é importante para o país, que é importante para todos nós brasileiros, e com corte estão desempregados e não podem fazer o mestrado e o doutorado. Segunda coordenação de aperfeiçoamento da pessoa de nível superior, entre 2011 e 2016, mais de 95% das publicações científicas em nosso país referem-se às universidades públicas. No topo do ranking está a USP. Quem nunca viu falar da USP? É a Universidade Federal do Estado de São, a Universidade do Estado de São Paulo, com 54.108 publicações científicas que dão o tom, que fazem com que um país cresça, se desenvolva e possa ir para o primeiro mundo. É o conhecimento tecnológico e científico que faz essas mudanças e que outros países se apropriam dele para poder crescer e se desenvolver, como é o caso da Itália, que não tem um pé de café, mas tem as melhores cápsulas de café, as melhores máquinas de fazer café expresso são produzidas na Itália, por conta do desenvolvimento tecnológico promovido pelo país, em cima das pessoas daquele país que querem melhorar o seu conhecimento em favor da nação. Eu quero aqui manifestar a minha solidariedade integral aos professores e professoras, aos alunos que estão nas ruas hoje contra os cortes na educação, tanto nas universidades, quanto no ensino fundamental, quanto nos institutos tecnológicos. É uma brincadeira de mau gosto o que está acontecendo no Brasil. Ontem, é ridículo, a gente se sente humilhada perante o mundo. Anunciado esse absurdo que nos voltaria às trevas, à idade medieval, o fim do ensino do terceiro grau, da universidade, dos institutos no Brasil. Ontem, num movimento do Congresso Nacional, foi anunciado de que seria suspenso pelo presidente da República, ele mesmo anunciando numa reunião com vários líderes partidários, anunciando a suspensão do corte. Em seguida, membros do governo desmentem a suspensão desse corte. Isso demonstra como o Brasil está desgovernado, sem rumo, e quando decide mexer em alguma coisa, vai exatamente no âmago daquilo que é o central, para que a gente tenha um país soberano e com dignidade. O projeto é um projeto que obriga o governo a publicar no portal da transparência, um portal que já existe, sobre obras. Então, a descrição da obra a ser realizada, a localização, a data de contratação e data do início e da execução, previsão de término, órgão financiador e fonte de recurso, valor inicial do contrato e acréscimo, caso venha a ocorrer, os valores empenhados, líquidos, pagos, etc., a situação da obra, endereço e telefone dos órgãos públicos e entidade executora ou contratante. É muito claro que o objetivo é tão somente dar transparência. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 20 mil obras paralisadas. Aqui no Espírito Santo, eu acho que passam de 100, incluindo obras também, obviamente, de municípios. E é curioso, porque não tem repercussão financeira nenhuma.
o projeto de lei não está criando obrigações no sentido de extinguir ou criar novas obrigações para o governo, uma vez que o portal existe. E o mais curioso, porque eu até passei isso para o presidente da comissão, no Rio Grande do Sul foi aprovada uma lei semelhante a essa. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa e o governo, então, do Rio Grande do Sul entrou com o Madin no STF. E aí, o STF decidiu, quer dizer, é uma coisa já pacificada pelo próprio STF, em que eu só vou ler uma parte, porque o parecer é um pouco mais longo, que ele diz assim, olha, lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo por si só não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional. Então, é uma questão que já está pacificada e que nós já tínhamos alertado a própria Secretaria de Governo sobre a pacificação disso no próprio STF. Então, assim, não dá para a gente imaginar que um veto como esse não seja apenas um veto político, ou porque o governo não quer cumprir essas obrigações, ou porque é algo pessoal, que eu não acredito. Agora, assim, explicando mais minuciosamente para aqueles que estão em casa, o portal da transparência existe. Existem os funcionários que fazem esse trabalho todos os dias. Seria tão somente pegar todos os contratos que o governo tem e colocar no portal. Olha, vai iniciar a obra, ela foi licitada tal dia, o valor é esse, a previsão de término é essa, o início é esse. Se houver aditivo, o aditivo foi de tanto. E ali constando muito claramente quem são os responsáveis pela obra, tanto as empresas quanto as secretarias responsáveis, de tal forma que se a população quiser saber de qualquer informação, ela saiba a quem procurar. Vamos falar de coerência. O governo do Estado do Espírito Santo, ele tem a Secretaria de Transparência. A Secretaria de Transparência que foi motivo de muito alarde na imprensa, porque visava e visa, né, porque está aí em andamento, dar total cobertura das coisas que o governo está fazendo, para que o povo tenha ciência, mas de uma forma bem clara. Tem coisas que são complexas mesmo, mas é por isso que existe lá a Secretaria da Transparência, que o governo criou, tendo lá o secretário Camata, o policial rodoviário federal Camata, à frente dessa secretaria. E o projeto do deputado Sérgio Majeski vem ao encontro dessa necessidade que o governo Casagrande encontrou e criou a Secretaria de Transparência. Então ele só vem robustecer, vem amparar, vem assim, dar um novo horizonte para a Secretaria de Transparência. Aqui é um motivo fundamental, porque fala exclusivamente daquilo que é mais importante de interesse dos capixabas. E eu venho falando constantemente aqui na tribuna sobre isso. Como que o dinheiro do capixaba, os recursos do contribuinte estão sendo utilizados. Um veto que, mais uma vez, eu vou continuar naquela mesma narrativa que eu fiz no meu pronunciamento anterior. Não faz sentido algum. O deputado Sérgio Majeski faz um projeto de lei importante, que tem como foco o zelo com dinheiro público, a transparência, que é o que a sociedade hoje espera dos agentes públicos, visto que esse é um projeto que nada mais, nada menos, exige que o governo do Estado possa, dentro dos seus sites, estar disponibilizando informações sobre a execução das obras e serviços. E aí, neste momento, é mais um projeto que, inclusive, está pacificado com decisão do Supremo
Tribunal Federal, visto que já foi decidido uma DIN, uma ação direta de constitucionalidade do mesmo assunto em um outro estado. Algo semelhante com o que eu falei de um projeto, inclusive de minha autoria, nesta casa. Por que essa orientação de veta tudo da Procuradoria-Geral do Estado? Acaba sendo um grande desrespeito a esta casa. Não faz sentido matérias que já estão pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria do Estado e o governo vetarem. Então, vem aqui e derruba no mérito. Aí tudo bem, faz sentido, deputado Marcos Garcia. Faz sentido. Articula a base do governo, derruba no mérito. A população tem todo o direito de saber onde está sendo investido o seu dinheiro, início e término de prazo das obras. Eu vou dar somente, deputado, 2 exemplos aqui que estão acontecendo, inclusive, infelizmente, na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Nós temos uma delegacia em Vila Velha, a delegacia do centro de Vila Velha. Ela está numa obra interminável há mais de 5 anos. A delegacia está fechada, fizemos inclusive indicações aqui e ninguém sabe por que essa obra não termina. Dinheiro certamente não faltou, mas me parece que a empresa quebrou, não tinha condições de continuar com a obra, contrataram uma segunda empresa, mas a população não tem conhecimento desses fatos. Nós temos outro fato em Santa Teresa. Nós temos uma delegacia em Santa Teresa, que nós também fizemos uma indicação aqui, e que a população não sabe o que está acontecendo, mas a reforma perdura desde 2012. Nós estamos em 2019 e a delegacia ainda não foi reinaugurada. A quem interessa uma transparência opaca? A quem interessa uma transparência opaca? Por que o veto a esse projeto de lei que atende o interesse da população por mais transparência e que não tem custo, porque a matéria só é divulgada na internet? Essa é a grande interrogação. A quem interessa uma transparência opaca? Eu quero dizer que a herança escravocrata brasileira é uma herança pesada que está entranhada na sociedade capixaba. Há uma pesquisa recente que mostra que entre todos os preconceitos que nós estamos vivendo com mais intensidade nos últimos tempos, o maior preconceito é o racismo, é a indiferença e é a rejeição ao povo negro do nosso país. Negros e negras que foram sequestrados da sua terra natal para construir a riqueza dos poderosos brasileiros que resistiram por mais de 300 anos, mantendo aqui a escravatura, e foram 70 anos de debate se haveria ou não a abolição. Quero dizer que, na nossa visão histórica, na visão histórica do povo negro brasileiro, não é o dia 13 de maio, numa concessão, que eles conseguiram sair dos grilhões. Foram muitas lutas, foram fugas, foram mortes, rebeliões, como nós temos aqui marcado todos os anos a nossa, no quilombo aqui da Serra, a marca da luta do povo negro no nosso estado. O 20 de novembro, dia de Zumbi de Palmares, é que o povo negro comemora, sim, a vitória da sua luta. Então, eu quero, com isso, dizer que o 13 de maio foi um momento, uma passagem, e que a história é sempre feita pelos vencedores. Mas do ponto de vista da conquista da liberdade, o povo negro a conquistou na luta dos quilombos, na luta contra os capitães do mato, na luta contra os seus donos, que cometiam contra eles todas as barbaridades que nós podemos imaginar.
foi dado o direito da implantação da feira orgânica nessa casa, que será realizada toda terça-feira, no 2º andar. É uma feira orgânica inicialmente de Santa Maria de Jetibá, mas que aspiramos à possibilidade de agregar com mais outros municípios. Mas os critérios são bem estabelecidos, os produtos orgânicos têm que estar registrados e certificados pelo Instituto Chão Vivo, que é um instituto que tem a autoridade de fazer essa certificação no Espírito Santo. A feira de ontem, segundo a coordenadora Marinete, foi um sucesso muito acima da expectativa. Então, o deputado Majesco e o deputado Adilson, que são de Santa Maria de Jetibá, que fizeram também presente, assim como outros deputados que se fizeram presente, puderam ver ali um bom movimento, como eu disse, acima da expectativa, segundo a coordenadora. E terça-feira que vem tem mais, toda terça-feira no 2º andar. Então, nossos parabéns. Foram 78 variedades colocadas ali ontem, disponíveis à sociedade, e o alimento saudável, o alimento orgânico, ele tende a crescer muito. É importante que nós, parlamentares, que o governo do estado incentive essa prática para que nossa alimentação seja mais saudável. E a partir do momento que houver mais incentivo, o custo será mais barateado e terá mais acessibilidade à sociedade.